Olá, eu sou Lívia Barbosa, estou iniciando mais um Papo Expresso desta semana. E claro, gente, vamos pedir aquele like, né, também, os comentários e que vocês se inscrevam no nosso canal para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Hoje iremos falar sobre inteligência emocional e claro que eu estou recebendo ele, que é analista comportamental, também na área de inteligência emocional e coaching oratória, Ricardo Freitas. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, dona Lívia. Para mim é uma satisfação imensa poder estar aqui no seu quadro. Eu que agradeço a sua presença. E já vamos começar o nosso bate-papo, você falando um pouquinho do que te motivou a entrar nessa parte de analista comportamental e também como foi um pouquinho da sua carreira, como foi essa jornada para você. O que me motivou foi a dor que eu passei no ano de 2018, ao qual eu sofri uma dor de uma decepção no meu casamento. E a partir desse momento que eu sofri essa decepção no meu casamento, eu me divorciei, entrei em depressão, vivia trancado dentro do quarto, não comia, não bebia. Mas certa feita eu ganhei um livro de presente do Dr. Augusto Cury, ao qual o tema desse livro é Armadilhas da Mente. Dentro desse livro encontrei uma frase que dizia assim: a dor, ela te constrói ou ela te destrói? E foi a partir dessa frase que eu parei, analisei e disse: a partir de hoje, essa dor vai me reconstruir. E a partir daquele momento me tornei uma pessoa resiliente. E eu busquei o conhecimento mais ainda na área comportamental. Não para ajudar as pessoas, mas para poder me entender o meu comportamento, entender as minhas emoções e os fantasmas emocionais que me perturbavam. E para você, com certeza, foi uma virada de chave ali em relação a uma mudança, né, de dentro para fora, de um momento muito delicado. E como é que você define a questão tanto comportamental e da inteligência emocional? Como é que você pode definir isso para a gente? O Dr. Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, PhD em psicologia, foi ele que desenvolveu e revolucionou o mundo da psicologia. Ele diz que a inteligência emocional é um conceito da psicologia ao qual vai nos ensinar a sermos gestores da nossa própria emoção. Dentro da inteligência emocional, existem 5 conceitos. O primeiro conceito é o autoconhecimento. Foi através do autoconhecimento que eu passei a conhecer minha verdadeira identidade, a conhecer o meu potencial, porque até então, antes de eu conhecer a inteligência emocional, eu era muito inseguro, dona Lívia. Eu era muito medroso, eu tinha medo de tudo, do novo. Mas a partir do momento que eu passei a me aprofundar no autoconhecimento, eu encontrei o verdadeiro Ricardo. Antes era Ricardo Bruno, hoje é Ricardo Freitas. Depois do autoconhecimento vem a segunda habilidade, ao qual eu também pode definir como habilidade, que é o autocontrole emocional. Antes, quando as pessoas falavam mal de mim, eu ficava chorando pelos cantos, eu ficava assustado e eu ficava muito mais ainda inseguro. Hoje não, hoje se porventura acontecer das pessoas dizerem: Ricardo, tu é feio, eu digo: eu não sou feio, não, você é bonito, porque eu desenvolvi através da inteligência emocional o amor próprio. E também um equilíbrio, né? Exatamente. Às vezes você não precisa estar absorvendo tudo que as pessoas falam. Você precisa absorver o que você sente e o que é bom, claro. E aquelas críticas, seja ela construtiva ou não, mas a gente não absorve. A gente filtra elas até mesmo para não se adoecer, né? Emocionalmente, mentalmente, que está muito em alta aí com tudo que já estamos vivenciando. Agora você citou as habilidades. Então, quais são as principais habilidades que um analista ele precisa possuir? As 5 habilidades que o Dr. Daniel Goleman desenvolveu foi autoconhecimento, o primeiro, o autocontrole emocional, e a terceira, alta motivação. Alta motivação, você pode observar que as pessoas precisam de terceiros para viver uma vida motivada. Quando você desenvolve a alta motivação, você tem um foco e você não precisa de terceiros para viver uma vida motivada dependendo da motivação dos outros. A quarta habilidade é a empatia.
Mas só que aqui eu quero mostrar que existe duas empatias. Existe a verdadeira empatia e a falsa empatia. A verdadeira empatia é quando eu me compadeço da dor do meu próximo. E a segunda empatia, que é a falsa empatia, é quando eu quero me promover em cima da dor do meu próximo. E existe a quinta e última habilidade, que é de suma importância para o nosso meio social, que é desenvolver relacionamentos interpessoais. Nossa, muito interessante tudo isso, até porque são assuntos, não digamos que delicados de se tratar, mas é um assunto que ele requer constância e dependendo até mesmo do acompanhamento ou de uma mentoria, né, precisa ali daquela prática no dia a dia. A pessoa ela precisa estar aberta a poder, porque começa de si, né? É perceptível pela sua fala, começa do querer pessoal. Então isso, começando do lado pessoal, por você próprio, como é no ambiente de trabalho, como é tratar isso com uma pessoa que às vezes ela vai para o trabalho desmotivada, às vezes ela não se dá bem, trabalhar em público, em grupo, né? Não em público, eu digo em grupo ali numa equipe. Como é que isso é desenvolto lá dentro? Isso tem que ser desenvolvido, na verdade, as empresas que tinham que levar palestrantes, pessoas que têm conhecimento nessa área, para poder ensinar aquelas pessoas, os colaboradores que ali estão. Se nós formos fazer uma análise, segundo Daniel Goleman, eu falo bastante dele porque ele é o pai da inteligência emocional, 87% dos profissionais, eles fracassam na sua carreira por falta de inteligência emocional. Se você for fazer uma análise, dona Lívia, as empresas te contratam pelo seu conhecimento cognitivo, mas quando vai te demitir é pelo comportamento. Então o comportamento ele é mais importante do que o conhecimento cognitivo dentro de uma empresa. E muitas pessoas, muitos colaboradores estão errando aí. Primeiro, quando eu desenvolvo autoconhecimento, eu vou saber qual é a posição que eu me identifico dentro da empresa, qual setor eu me identifico mais. E a partir do momento que eu me identifico com aquele setor, eu vou passar a trabalhar naquele setor de forma satisfatória. E através disso vai vir a alta motivação. Eu vou viver dentro do ambiente de trabalho de uma corporação, dentro daquela empresa, motivado. Eu não vou trabalhar à força ou por obrigação. E muitas empresas estão errando nisso porque não estão investindo também em desenvolver habilidades nos seus colaboradores. É por isso que o excesso de demissão é muito grande. Muitas empresas que estão demitindo funcionário. Mas se você for ver e for fazer uma análise, só é por falta de um comportamento coerente dentro da empresa. Você já presenciou, tem algum exemplo que já presenciou, não só no ambiente, mas teve a oportunidade de fazer uma mentoria dentro com alguns colaboradores? Já teve alguma situação que você possa compartilhar aqui pra gente, para todo mundo, né, que nos acompanha também? Sim, eu já fiz uma mentoria em relação com uma moça ao qual se sentia muito insegura e também tinha aquela crise de identidade que ela não sabia o que ela queria realmente na sua vida profissional. E a partir daquele momento eu fui fazer uma análise do estado emocional dela, do comportamento dela, e a partir daquele momento eu comecei a abrir a mente dela, mudar a mentalidade dela. Eu tenho, dona Lívia, uma filosofia de vida. Com essa filosofia eu inspiro pessoas a serem extraordinárias. Muito interessante e que chamativo. Inclusive, as pessoas, até vou deixar aqui disponibilizado, tá, gente? O Instagram dele para vocês acompanharem também, porque lá ele passa dicas, orientações. Faço lives. Ótimo! Melhor ainda para todo mundo acompanhar. E até mesmo como é a forma, assim, você, por exemplo, alguém se interessou pela sua mentoria, pelo seu trabalho, pode estar lhe procurando também pelo Instagram, tem outros meios também que você pode divulgar por aqui. Na verdade, a pessoa me procura mesmo, dona Lívia, pelo Instagram, no caso. Vai lá no meu Instagram, Analista Comportamental.
Ótimo. Agora, sobre essa questão do comportamento de cada pessoa. Cada mundo tem sua personalidade, né? Tem a sua forma de comunicação, até os diferentes estilos. Então, como é que você avalia todo esse comportamento, toda essa personalidade de uma forma respeitosa, né? A gente tem que ter aquela empatia pelo outro. Então, como é que você trabalha diante de diferentes públicos? Eu trabalho, na verdade, desenvolvendo a comunicação com a pessoa. Se eu vejo que a pessoa ela é muito fechada e ela não quer papo, eu respeito. Porque a prioridade é o respeito. Nós temos que priorizar o respeito. Se a pessoa, eu perceber que ela me dá abertura, aí eu começo a entrar um pouco mais em relação na mente dela para poder ajudar ela. E através dessas análises de cada público diferente, eu cheguei a uma conclusão, que nós vivemos numa sociedade que é muito ansiosa. E a ansiedade, ela tem estragado a vida de muitas pessoas. Por que tem estragado? Porque as pessoas querem o hoje, querem o agora, e não é. E para você conquistar os seus objetivos, requer tempo. Para você chegar onde você quer chegar, requer tempo. E hoje em dia podemos observar que muitas pessoas querem, eu quero me tornar um grande profissional hoje. E hoje ela quer. E se amanhã ela não ser, o que acontece? Ela se decepciona consigo mesma. E a frustração, ela vem de uma forma assim que ela derrota uma pessoa. Exatamente. Né? A pessoa ela não consegue ver, entre aspas, a luz ali no fim do túnel por conta do imediatismo. Isso ela mesmo. tem que ser perfeita e tudo no imediato, tem que ser para ontem. Então, assim, são coisas que a gente trabalha, inclusive aqui no curso, mexendo com esse lado digital, que também é o que proporciona. A gente não pode negar que a tecnologia nos ajuda, mas também tem suas desvantagens, como tudo na vida. Então, assim, percebe que você fica mais naquele imediatismo, fica mais fixada no que o outro tem e você não tem, no que o outro conseguiu, você ainda não conseguiu, mas cada um tem seu tempo. E também tem a questão da reinvenção, né? Poder estar se reinventando, poder estudar outros assuntos, outras notícias, pesquisar e fazer o diferente, né? Porque se você se deixar cair pela frustração, é pior. Exatamente. Então, assim, a gente se decepciona, cai ali, tira um dia até mesmo para chorar. Será que você também pode, como é que se diz, pode aconselhar isso? Tira um dia ali para chorar, mas no dia seguinte volta com tudo, Sim. Faz diferente, faz melhor. Isso. O choro é uma terapia. As nossas emoções existem, não é para viver reprimidas. Eu vou fazer uma pequena analogia em relação a isso. As nossas emoções, elas não existem em nós para viver reprimido. A palavra emoção, ela vem do latim, significa exmover, quer dizer, ela tem que estar em constante movimento. As nossas emoções reprimidas, dona Lívia, elas são como um vulcão adormecido. De tanto você reprimir essas emoções, vai chegar um momento que essas emoções reprimidas vão entrar em erupção. É como um vulcão. E quando esse vulcão entra em erupção, que é as nossas emoções reprimidas, gera grandes prejuízos para aquelas pessoas que estão mais próximas de nós. É por isso que você pode ver que tem pessoas que despejam toda a sua carga emocional negativa em pessoas que não têm nada a ver com seus problemas. Isso acontece muito no ambiente de trabalho também. Muito. Às vezes você, numa recepção, né? Mas o mais comum é que você chega no local, vai ser recepcionado por alguém, a pessoa está com a cara fechada, a gente não sabe o porquê, às vezes é algo pessoal, ou já é da própria pessoa. Exatamente. Mas aquilo ali já faz com que você fica se sentindo reprimido, você não quer voltar naquele lugar, né? Você procura outro meio, outra pessoa, outro local, até mesmo, digamos assim, é um efeito dominó, porque eu costumo contar muito sobre essa questão dos empresários. Então, assim, quando você coloca alguém na frente, o cartão postal da sua empresa, e independente se é o jeito dela ou passou por um momento complicado, delicado, você está no ambiente de trabalho. Então você precisa recepcionar bem, né? Tentar pelo menos se esforçar para isso. Você está lidando com pessoas e lidar com pessoas é complicado. Então, eu acho que essa questão, se eu estiver errado, você pode me corrigir, mas essa questão da inteligência emocional, do autocontrole,
até mesmo do próprio comportamento, eu acho que influi não uma pessoa sozinha, é sim um grupo, uma equipe. Você está lidando com pessoas, e quanto mais você lida com pessoas, mais você tem que estar em busca de um profissional, né, que possa lhe acompanhar, fazer uma mentoria, muitas vezes até de um psicólogo também, né, para poder ter esse equilíbrio de autodefesa, de o que acontece muito, autoestima. Que a autoestima a gente também não pode deixar de destacar, que é importante, e também ela prejudica, né, durante essa trajetória. Então, são coisas que eu tô trazendo, assim, tanto pro âmbito profissional, gente, como também o pessoal, né? Mês de junho, chegando aí mês dos namorados, a gente diz alguns meses dos namorados, porque, enfim, então, todo é um relacionamento. Seja profissional, amizade, namoro, então, tudo. Então, sempre a gente tem que estar em busca de ter aquele apoio para ter um equilíbrio que a gente começou conversando, né? Aqui no bate-papo. Sim, senhora. A inteligência emocional é como a dona Lívia deixou bem claro, é um efeito dominó, vai servir para todos os âmbitos, tanto para a vida pessoal como para a vida profissional. Quando a pessoa tem a inteligência emocional, ela não permite que o ambiente venha influenciar ela, mas ela influencia o ambiente, embora que o ambiente seja supremo. Se você está num ambiente de trabalho, onde as pessoas só sabem reclamar, você é o próximo reclamão. Se você está num ambiente de trabalho onde as pessoas têm motivação para trabalhar, você será o próximo que vai viver uma rotina de trabalho motivada. Então, a importância da inteligência emocional é para o seu bem pessoal, profissional, mental e emocional. E nós, como seres humanos, só temos a ganhar. As pessoas que vivem reprimindo suas emoções são pessoas que, com o tempo, vão desenvolver doenças. Podem sofrer um AVC, pode desenvolver um problema cardiovascular, pode desenvolver uma depressão. Então, as emoções reprimidas não é um caminho viável para a sua vida. Então, chore mesmo. Você quer chorar? Chore, porque o choro é uma terapia, dona Lívia. Quando você está chorando, você está tirando aquela emoção reprimida de dentro de você. Descarregando algo, mas também tendo esse momento, né, que é um momento seu, que todo mundo também precisa de um momento sozinho, mas tendo aquele apoio profissional. Ainda sobre as habilidades, você pode compartilhar com a gente como você aplicou isso em alguma situação, algum problema de conflito em ambiente de trabalho ou qualquer outro local? Dona Lívia, como eu vivo no ambiente corporativo, no caso, eu já me adaptei em relação a isso, a construir relacionamentos interpessoais. No ambiente corporativo, a senhora com certeza sabe disso, tem pessoas de todo tipo de temperamento e todo tipo de comportamento. Tem pessoas que você vai amar, tem pessoas que você vai suportar. Então, eu chego naquele ambiente de trabalho motivado, feliz, sorrindo. Até se a pessoa faz uma cara feia, eu vou sorrindo do mesmo jeito. Por quê? Porque não é aquele comportamento daquela pessoa que tem que me influenciar, mas eu é que tenho que influenciar o comportamento dela. Então, a partir do momento que eu passo a focar, a construir bons relacionamentos, a partir daquele momento, eu tô transmitindo para aquela pessoa que eu sou uma pessoa diferente. Não é porque a pessoa é fechada que eu vou ser fechada. Não, eu chego lá, bom dia. Eu chego sorrindo, falo. E quando eu vejo que a pessoa está precisando de ajuda, eu não finjo que eu estou vendo. Mas eu vou lá, estendo o braço e ajudo ela, para mostrar para ela que eu sou a diferença. Então, isso são formas de você construir bons relacionamentos dentro do ambiente corporativo. Com essa sua fala, eu posso pegar ela como uma das suas estratégias? Sim. Ou tem algo mais a ser complementado também? Pode também. Pode? Uhum. Ok, porque até mesmo tem essa questão da pessoa, às vezes está triste, você dá um bom dia, já muda o dia dela. Exato. Uma fala, uma palavra e muda tudo, né? Muda sim. Uma coisa também que faz com que a pessoa venha te olhar diferente, chamar ela pelo nome dela. Ela vai se sentir valorizada. Isso psicologicamente é comprovado. Quando, um exemplo, Dona Lívia, vai fazer com que você venha sentir aquela satisfação. Olha, como se... Acredita que eu senti essa diferença?
Eu fiquei, gente, eu nunca fiz falar de Dona Lívia, mas eu deixei você à vontade por ser um hábito seu, Isso, certo? exatamente. Então, assim, às vezes uma pequena coisinha Faz toda a diferença. Gostei. E como você lida com as situações de altos e baixos, né? Você já me falou que pela situação que passou. Sim. E viu que um livro que você recebeu ali de presente, né? A leitura lhe fez diferente. Então, assim, você usa a leitura diariamente no seu dia, até como forma de poder, além do conhecimento, até como forma de poder se autoconhecer. Como é que você lida com essas situações que todo mundo passa com seus altos e baixos? Talvez quem nos acompanhe, observando a sua fala e nos assistindo, talvez até consiga também ter como exemplo, ter como inspiração. O Dr. Augusto Cury, ele fala uma frase assim: aquele que não tem um caso de amor consigo mesmo, não consegue ter um caso de amor com mais ninguém. Então, quando eu me encontro em um momento ao qual eu não estou bem emocionalmente, eu me isolo dentro do meu quarto para me ter um caso de amor comigo mesmo e fazer uma autoanálise em relação às minhas metas e os meus objetivos. E o meu refúgio para gerar motivação e para mim poder não reprimir as minhas emoções, Dona Lívia, é eu ler meus livros. Eu sou um amante do conhecimento, porque a leitura é uma terapia, ela vai gerar motivação, ela vai nos envolver. O que o autor está falando ali, ele está transmitindo com a sua alma, ele está transmitindo com as suas emoções. E a partir do momento que eu leio aquele livro, eu sinto a emoção daquele autor. E isso faz com que eu venha parar, analisar e venha dizer para mim mesmo: Ricardo, você não pode perder tempo chorando, você não pode perder tempo triste, mas você tem que ser resiliente, erguer a cabeça, focar nos seus objetivos e seguir em frente. Ricardo, agora do seu ponto de vista como analista, precisa necessariamente ter uma formação na área da psicologia ou como terapeuta para poder exercer a função que você exerce hoje, ou tem outras formas para poder agregar durante esse processo de formação, né? Podemos dizer assim. Tem outros processos de formação para você chegar a ser analista comportamental. Você poderia citar alguns aqui pra gente? Tem os institutos de coaching, no caso, como o Mindset Academia, ao qual eu fiz por eles, e eu cheguei a essa formação de analista comportamental. Ótimo, muito bom saber, até mesmo aos interessados também, já ficar a dica aí. Mas claro, né, gente, lembrando que começa por você, então dá para perceber que você trabalhou em você primeiro para poder pesquisar, estudar mais, ter mais conhecimento e passar para os outros. Exatamente. Agora eu quero deixar uma observação. Se você for querer se formar em analista comportamental por ganhos financeiros, você vai se decepcionar. Porque a formação que você tem que exercer é aquela formação que você ama, que você se identifica. Sim, e no caso isso é como se fosse uma forma de ajuda. Exatamente. Né? Uma forma de ajuda, mas nada que de alguma forma você aprende junto com a pessoa. A pessoa vai aprender com você e você, como dizem, né? À medida que você mais vai repetindo para outras pessoas, você está aprendendo junto, vai colocando em prática para si mesmo. Isso mesmo. Então dá para perceber esse equilíbrio, essa calmaria aqui em você, inclusive a empolgação também. E eu amo fazer isso, Dona Lívia, eu amo demais. Então, se você está precisando de um analista comportamental, Ricardo Freitas. Ótimo, e ele já fez a divulgação dele. E Ricardo, e sobre avaliar uma pessoa, talvez até medir ali a inteligência emocional dela, como é que você faz, como é que você percebe e chega até ela para comentar? Como é que você avalia tudo isso? Eu avalio através da comunicação. A partir do momento que a pessoa se comunica comigo, eu passo a analisar o seu batimento cardíaco, eu passo a analisar a sua respiração, eu passo a analisar as suas emoções. E porque através das emoções vai gerar o comportamento. Então, quando eu observo, faço essa análise toda através da comunicação, porque sempre o principal vai ser a comunicação, eu chego a uma conclusão. Como aconteceu um certo caso de uma cliente minha, ela apenas começou a contar a sua história. E a partir daquele momento eu passei a dizer para ela, através daquela análise, que ela era uma criança insegura, porque a insegurança foi gerada através do comportamento dos seus pais.
Então a mulher, a minha cliente, ela ficou impressionada e disse: você falou tudo ao qual eu passei e tenho passado, como se eu conhecesse a vida dela. Mas a comunicação é a minha ferramenta muito forte. Podemos dizer que a inteligência emocional e também essa questão do comportamento está interligado ou se assemelha um pouco, né? Sobre aquela questão da linguagem corporal, a forma como você se porta, as gesticulações, Sim. a postura, também estão interligados? Sim, estão todos interligados, tanto a análise comportamental como a linguagem corporal. Eu vou dar até um certo exemplo de linguagem corporal. Pessoas inseguras, elas não conseguem andar de cabeça erguida, geralmente elas vão andar de cabeça baixa. E pessoas inseguras, elas sempre estão com o ombro encolhido. A pessoa autoconfiante, ela permanece com a sua postura ereta, com os ombros para trás. Isso mostra segurança, isso mostra autoconfiança. E como é que você se mantém atualizado nesse mundo da inteligência emocional, no comportamento, na gesticulação, até mesmo na oratória? Como é que você faz sempre para estar ali por dentro, além das leituras? Já sabemos que você lê muito, gosta muito, mas tem outras pesquisas, outras formas também que você se atualiza? Sim, eu gosto muito de pesquisar também no YouTube, fazer as minhas pesquisas no YouTube e também quando eu tenho a oportunidade de conversar com grandes profissionais. Tem alguns que você poderia até nos citar aqui para poder, quem sabe, o pessoal de casa que esteja interessado. E também, né, fica até aquele conselho de alguém que queira seguir também essa área como você, de uma forma solidária, né? Nunca se sabe. Você poderia nos compartilhar um pouquinho? Sim, eu compartilho. Eu quero indicar o Dr. Pedro Calabres. Pedro Calabres, que ele é um grande neurocientista. Ele é palestrante também. Então eu assisto muito os vídeos dele também. Ricardo, eu gostei muito, inclusive, né, do nosso bate-papo. É algo que vai nos envolvendo bastante, mas você não vai escapar do meu desafio, que é o nosso perguntinha aqui, bate-bola, ping-pong, bem simples, tá? Mas certo. Bem divertido. Você prefere livros físicos ou e-books? Eu prefiro físico, porque para mim, o livro, os e-book, para mim, ele é mais superficial. Para mim, Ricardo Freitas, eu sou mais sentir o cheiro do livro, porque quando eu sinto o cheiro do livro, eu estou sentindo as emoções do autor. E qual a sua comida favorita? Eita, arroz com frango. Ai, sério, gente, na simplicidade mesmo. Arroz com frango. E é muito bom também. Muito bom. Qual a sua cor preferida? Eu gosto do preto, porque o preto transmite autoridade. E o que te inspira, Ricardo? O que me inspira hoje, meus filhos. Os meus filhos, o Samuel Wesley e a Ravena, me inspiram a cada dia ser uma pessoa melhor e buscar os objetivos para que futuramente eu venha dar um conforto ao qual eles tanto merecem. Ricardo Freitas nunca sai de casa sem. Ricardo Freitas nunca sai de casa sem motivação. Ótimo. E combinando com tudo que conversamos aqui, inclusive. Exatamente. Inteligência emocional é a chave para o teu sucesso. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Motivação e empolgação tem de sobra. Graças a Deus. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Aguardo você na semana que vem e até mais. Até mais.